Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como medir a potência de um amplificador e a resposta em frequência usando um osciloscópio, um gerador de sinais e uma carga resistiva. Vamos lá? Veja como montar o teste. O osciloscópio deverá medir a tensão sobre a carga resistiva. A função da carga resistiva é simular um alto-falante, então pode ser um conjunto de resistências com o mesmo valor ôhmico da saída do amplificador. Pode ser 16 ohm, 8 ohm, 4 ohm e por aí vai. Claro que a potência total também deverá ser compatível. Sempre lembrando que a potência total de uma associação de resistências é igual à soma das potências de cada uma das resistências. Eu friso isso porque eu acho estranho a gente fazer um monte de associações de resistências que somam e dividem e tudo mais, mas para as potências é só ir somando as potências de cada uma das resistências e pronto. O gerador de sinais deverá ser ligado ao conector de entrada do amplificador. Mais adiante eu mostro como citar esses equipamentos. É muito fácil. Para calcular a potência, é só injetar uma senoide na frequência de 1 kHz na entrada do amplificador. Essa é a frequência padrão. Então é só medir com o osciloscópio a senoide sobre a carga. Você deverá ajustar o osciloscópio para a máxima tensão de saída antes da distorção. Para isso, vá aumentando a tensão do gerador de sinais. Quando começar a distorcer o sinal, pare. Veja na figura. Essa tensão foi medida numa carga de 8 ohm no nosso amplificador cobaia, o amplificador do exemplo. Veja como calcular a potência RMS. A potência RMS, a potência efetiva, é calculada sobre a máxima tensão RMS medida. Hoje em dia, a maioria dos osciloscópios já mede essa tensão e mostra direto no display. Nesse caso, fica fácil. É só usar a equação da potência em função da resistência. Potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. É só substituir os valores e calcular. Não tem segredo. No exemplo, a potência calculada é de 100 watts. Então, está de acordo com as características do nosso amplificador. Passou no primeiro teste. Mas se o osciloscópio for das antigas, só mostrar a tensão de pico. No exemplo da figura, a tensão de pico é 40 volts. Não muda nada, é só calcular antes a tensão RMS. Essa todo mundo sabe. É só dividir a tensão de pico por raiz de 2. Tendo a tensão RMS, você já sabe como fazer, não é mesmo? Mas, como tem muita gente que gosta de equações, é possível sim escrever uma equação prontinha que mostra como calcular a potência a partir da tensão de pico. Ela está aí na figura. O que eu fiz foi simplesmente escrever na matemática o que eu disse antes. Não tem segredo. A potência RMS é igual à tensão de pico ao quadrado dividido por 2 vezes a resistência da carga. Mas às vezes é melhor medir a tensão pico a pico. Nesse caso, segue o mesmo raciocínio. Uma cascata de matemática. Primeiro você deverá passar da tensão de pico a pico para a tensão de pico. Isso é muito fácil. A tensão de pico é metade da tensão de pico a pico. Claro, a tensão de pico a pico tem 2 picos. Depois é só seguir como eu já mostrei antes. Depois deverá passar para a tensão de pico e depois para a RMS. Uma cascata de equações. Veja o mesmo raciocínio na figura. Cada passo já foi discutido antes. Essa é a equação que se usa muito porque medir a tensão pico a pico é muito fácil. Mas note que tem que dividir por 8. Esse 8 aparece ao elevar o 2 multiplicado pela raiz de 2 ao quadrado. A potência é igual à tensão de pico a pico ao quadrado dividido por 8 vezes a resistência da carga. Pronto, isso é tudo sobre a medição da potência. Uma forma de avaliar a resposta em frequência é medindo o slew rate do amplificador, e essa é uma medição bem fácil de fazer. Para isso, o gerador de sinais deverá ser ajustado para gerar uma onda quadrada de 20 kHz, o topo da frequência da audição, aquela frequência que todo amplificador bom espera entregar na saída. Eu acho um exagero, já que depois dos 40, a gente começa a escutar menos as altas frequências. Para mim, hoje em dia, um amplificador que responda a 4 kHz já está muito bom. A medição é feita medindo o slew rate dessa onda quadrada na saída, sobre a carga. O hardware não muda nadinha, é o mesmo usado para a medição da potência. Mas afinal, o que é o slew rate? Quando você injeta o sinal de onda quadrada no amplificador, na verdade você está aplicando um golpe baixo no amplificador. Ele pensa que está amplificando só uma frequência, mas na verdade ele está amplificando uma gama enorme de frequências. Porque é isso que uma onda quadrada é, um somatório de senoides em várias frequências, amplitudes e fases. E somente se todas as frequências forem amplificadas é que essa onda quadrada vai sair quadrada no final. Se faltar alguma frequência, o sinal vai sair distorcido, uma distorção possível de avaliar. Basta medir o tempo que o sinal leva para chegar na máxima tensão. A razão entre a variação da tensão máxima e o tempo mínimo para alcançar essa tensão é chamado de slew rate.
rate, referenciado pelas letras SR. Veja na figura. Note que basta calcular em um dos lados da onda quadrada, normalmente no lado do trigger, lá no início. Essa razão da variação da tensão em relação à variação do tempo também é chamado de dVdt. Na verdade, chamar de dVdt é mais preciso, já que essa é uma operação do cálculo. No entanto, se considerarmos que essa variação é quase linear, então podemos chamar de variação mesmo. Quando você for avaliar, procure deixar os valores medidos o mais próximo possível da região linear, já que na realidade o sinal de saída não é tão bem comportado como mostrava na figura anterior. É mais parecido com a imagem da figura, parece a tensão de carga de um capacitor. A região do sinal que é usada para avaliar o slew rate está entre 10% e 90% do sinal, aquela região quase linear na figura. Mas como saber se o slew rate medido está bom ou não? Primeiro, a observação da forma de onda. Quanto mais quadrada, melhor. Com a prática, a gente vai percebendo quando a onda está ou não boa. Veja na figura 3 exemplos de medições. Mas o melhor é medir, ter um número de referência, pois é isso que eu vou mostrar agora. Um verdadeiro tesouro que você encontra em poucos lugares. Sim, existe uma equação para levantar o valor do slew rate ideal. Ela aparece no livro do Bortoni de 2002, página 10. No livro do Self, ele sugere esse método com a frequência de 20 kHz. Eu também encontrei essa equação na publicação da Texas Pop Analog Engineering, porque essa é uma edição feita nos operacionais também. E não tem nenhuma surpresa nisso, afinal o operacional é um amplificador. A equação para o menor slew rate esperado para um amplificador é mostrada na figura. O slew rate tem que ser igual ou maior do que 2πf vezes a tensão de pico na saída na máxima potência do amplificador. Só mostrar a equação já merece 10 likes, mas vou fazer mais. Vou mostrar de onde veio essa equação. Agora sim, vai merecer 200 likes. A equação parece bem simples, mas de onde surgiu isso? E lá foram mais algumas noites de pesquisa até chegar na revelação do segredo dessa equação. Quando eu falei que o sinal de tensão que aparece na carga se parece com a forma da tensão de carga do capacitor, essa não foi uma observação à toa. É a chave da questão. Essa forma de onda indica que os componentes que limitam a resposta em frequência do seu amplificador são os capacitores distribuídos ao longo do seu amplificador, verdadeiros parasitas. Por isso, a gente coloca o capacitor de compensação entre o coletor e a base do transistor do VIS, ou estágio de amplificador de tensão, para tentar controlar essa resposta. Então, a questão surgiu da equação básica do capacitor. Olha ela aí na figura. A corrente no capacitor é igual ao valor da capacitância multiplicado pelo dVdt do capacitor, a variação da tensão no capacitor no tempo. Você conseguiu identificar o slew rate nessa equação? Está ali, é o dVdt. Agora é só calcular a corrente no capacitor quando é aplicada uma tensão senoidal. E isso todo mundo sabe. A corrente é igual à tensão sobre o capacitor dividido pela reatância capacitiva. Mas aqui vamos usar a tensão de pico para obtermos a máxima variação da corrente. Você lembra da equação da reatância do capacitor? A reatância do capacitor é igual a 1 sobre 2πf, que multiplica o valor da capacitância. Então é só incluir essa equação na equação da corrente e processar. Não esquecendo que na divisão de frações, o numerador é multiplicado pelo denominador invertido. E pronto! Chegamos na equação da corrente. A corrente no capacitor é igual à tensão de pico sobre o capacitor multiplicado por 2πf vezes o valor da capacitância. Agora é só voltar na equação do slew rate e substituir a corrente por essa fantástica equação. Veja que agora a capacitância aparece nos dois lados da igualdade. Então pode ser simplificada. Eu adoro quando isso acontece. E vejam que maravilha! Chegamos na equação da Texas, do Bortoni de 2002, do Self e todos esses craques. Isso é fantástico. E mais, é uma equação muito simples. Bora então usar? Vamos fazer um exemplo para deixar tudo bem claro. E claro, vamos usar o nosso amplificador cobaia, um amplificador de 100 W RMS com uma carga de 8 ohm. A gente começa avaliando o slew rate para máxima potência. Na equação do slew rate é usada a tensão de pico, então temos que calcular essa tensão a partir da potência e da carga. Uma forma possível é, primeiro calcular a tensão RMS na máxima potência e depois calcular a tensão de pico. Vamos lá? A tensão RMS é igual a raiz quadrada
usada da potência multiplicada pela resistência de carga. Substituindo os valores, chegamos na tensão de 28,28 volt RMS, como já fizemos antes. Agora é só multiplicar esse valor por raiz de 2 e temos a tensão de pico, que é igual a 40 volt de pico. Essa vai ser a tensão que nós vamos usar na equação. A frequência padrão para a avaliação do slew rate é de 20 kHz, como sugere o Self. Agora é só substituir na equação e calcular. A resposta é aquele número grandão ali, mas não é esse que é usado. A unidade dessa medição é volt por segundo, e o que se usa é volt por microsegundo. Então tem que dividir isso tudo por 1 milhão. E pronto! Esse é o valor do slew rate esperado. 5,03 volt por microsegundo. 5 volts por microsegundo já está bom. Agora com a unidade correta, olha, microsegundo. Mas atenção, esse é o valor de slew rate esperado. Se ao medir você encontrar menor do que isso, seu amplificador pode ser considerado ruim na resposta em frequência. Mas se encontrar mais, palmas, seu amplificador é dos bons. Agora já podemos medir o slew rate do amplificador cobaia. Sim, primeiro a gente avalia o valor esperado e depois a gente mede. A medição da tensão deve ser feita sobre a carga, mesmo lugar que foi medido a potência, mas agora não precisa ser na tensão máxima. O valor mais usado aqui é uma tensão ao redor de 1 volt de pico. Isso para não estressar o amplificador, já que um sinal de onda quadrada exige muito do amplificador, não é um sinal sonoro muito comum. O valor exato não é importante, desde que você consiga ler a tensão de pico com precisão. E isso os osciloscópios modernos fazem. Agora veja como pegar os valores do DVDT a partir do sinal da saída. Se o osciloscópio estiver ajustado para mostrar mais de um ciclo da onda quadrada, a onda quadrada que você vai medir provavelmente será quase perfeita, mesmo no amplificador não muito bom. Por isso, você deverá ajustar a varredura horizontal para pegar somente o momento da transição. Você quer ver o que acontece quando o sinal troca do nível mais baixo para o mais alto, e os tempos nessa região ficarão da ordem de microsegundos. Isso mesmo, tempos muito pequenos. Então, a medição da variação do tempo será dada em microsegundos. Claro, essa é a unidade do slew rate dos amplificadores. Mas para a medição da variação do tempo e da variação da tensão, vamos ter que restringir essa medição à faixa quase linear do sinal. A sugestão da literatura é medir o tempo entre 10% a 90% da tensão. Para essa medição é melhor usar os cursores do osciloscópio. Ajuste esses limites e pegue a leitura no display do osciloscópio ou meça. Aqui tem que ter um cuidado especial na medição da variação da tensão. Se o osciloscópio estiver ajustado para medir a C, e provavelmente estará, a tensão a ser usada é a tensão de pico a pico. O importante é considerar a base da onda como sendo 0 volt. Uma vez determinada a variação da tensão e a variação do tempo, é só dividir a variação da tensão pela variação do tempo em microsegundos. E esse é o valor do slew rate. Agora veja esse exemplo tirado de um vídeo do Sr. Carlos Mergulhão, famoso por suas avaliações em amplificadores comerciais. Essa avaliação é para um amplificador de 100 W com a carga de 8 ohm, similar ao usado no nosso exemplo. Veja as medições. Esse osciloscópio da Minipa já mostra o tempo de subida direto, facilita muito. Como já avaliamos o slew rate esperado para o exemplo, o valor deverá ser maior ou igual a 5 volt por microsegundos. Vamos pegar a variação da tensão e a variação do tempo direto da tela do osciloscópio e calcular o slew rate. Para a variação da tensão é melhor pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo, já que está sendo usada a medição em AC. Nesse caso fica 3,6 volt da tensão máxima menos 3,12 volt da tensão mínima. Queremos a variação, então a variação total é de 6,72 volt. Para a medição vou usar 90% desse valor, isso para deixar só a parte linear da onda. Isso dá 6 volt. A variação do tempo pode ser tirado direto do display do osciloscópio da Minipa. É o tempo de subida, o time rise, que é igual a 8,8 microsegundos. Vou usar só 90% desse valor. Vou usar a variação de tempo igual a 8 microsegundos. Se estivéssemos usando os cursores, a forma de pegar as medidas seriam semelhantes. Viriam das leituras dos cursores. Então, a gente mediu uma variação de tensão de 6 volt e uma variação de tempo de 8 microsegundos. É só substituir na equação e calcular. Deu 0,8 volt por microsegundos, um valor muito abaixo do esperado. Esse é um amplificador muito ruim no critério da resposta em frequência. No tutorial onde foi feita essa medição, o Sr. Carlos Mergulhão diz que costuma medir valores da ordem de 10 volt por microsegundos nos amplificadores bons.
Você viu nesse tutorial como avaliar um amplificador verificando se a potência está dentro do esperado e ainda se a resposta em frequência é boa, se o slew rate está dentro do esperado. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!